Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo da nossa série 5 liberdades. Agora a gente vai começar a conversar sobre manter os animais livres de dor e desconforto. E eu tenho certeza que de cara a gente pensa, mas é óbvio que eu tenho que manter os animais livres de dor. Parece algo que, né, tá implícito aí. Mas a gente precisa pensar algumas coisas, tá? O que é dor? Como saber se os animais sentem dor? Mais do que isso, como verificar, como entender que um animal está sentindo dor? De novo, a gente percebe que o assunto é muito mais profundo do que a gente pode pensar numa olhada rápida, tá? E aqui eu quero trazer uma conversa aqui com alguns pontos importantes para a gente pensar sobre isso. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em manter um animal livre de dor, a gente precisa entender que a dor ela é uma resposta intensa, né, dos organismos a estímulos também intensos. Então, se eu tiver uma pressão muito forte em uma parte do meu organismo, um contato com uma substância nociva, eu vou experimentar uma sensação que nós reconhecemos como a dor. Então, eu tenho estímulos sensoriais específicos, que são chamados de nociceptores, né, neurônios específicos em receber esse tipo de estímulo, um processamento desse estímulo e o que a gente reconhece como dor, então, é o processo final, digamos assim, tá? Para alguns animais, especialmente aí para aves e mamíferos, isso é muito bem descrito. Para outros vertebrados, a gente tem ainda um profundo debate sobre isso. Eu vou deixar aqui listado um artigo muito interessante que ele mostra essa discussão a respeito da dor nos peixes, que ainda é um assunto em debate, mas a gente já sabe hoje que eles têm também receptores para dor. E sabendo disso, como que a gente reconhece a dor nos animais? Bom, para alguns casos, a gente tem sinais clássicos, tá? Então a gente pode pensar em mudanças fisiológicas que decorrem de uma dor. Então pode haver um aumento na frequência respiratória, um aumento na frequência cardíaca, elevação da pressão arterial, desencadeamento, né, de uma resposta de estresse. Porém, esses parâmetros fisiológicos são de muito difícil aferição em animais selvagens, animais mantidos em zoológico, por exemplo. E é aqui que entra o que eu mais gosto de fazer, né, que é a nossa observação do comportamento. Alterações comportamentais podem sinalizar que o animal está experimentando alguma dor. Então, se o animal hesita para fazer um movimento que ele fazia naturalmente, a gente deve ter uma preocupação. Se o animal não coloca todo o peso em um dos membros, se o animal passa a ficar muito recolhido, em alguns casos, os animais têm vocalizações que a gente consegue identificar. Isso é muito mais fácil da gente entender quando a gente pensa nas espécies domesticadas, né? Nos cães, nos gatos. Mais fácil normalmente nos cães do que nos gatos, nas espécies de produção. Mas quando a gente pensa nos animais aí selvagens, né? Nos animais de zoológico, a coisa fica mais complicada. Por quê? Evolutivamente, manifestar uma vulnerabilidade, ou seja, aquele animal que dentro de um grupo começa a andar devagar, começa a mancar, ele acaba sendo um alvo mais preferido por um predador. Os animais que conseguem se manter ativos, manter aquilo disfarçado, digamos assim, eles têm uma chance maior de sobrevivência. É por isso que animais selvagens, animais não domésticos, né, de maneira geral, tendem a não demonstrar que estão sofrendo, que estão sentindo dor, e isso traz para a gente uma necessidade maior ainda de atenção aos comportamentos, de observação muito detalhista, para que a gente possa capturar, né, pequenas, sutis mudanças que ocorram, como mudanças no apetite, mas a gente também não pode levar isso como uma regra absoluta, tá? Então, assim, muita gente fala, se ele tá comendo é porque tá bem. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Tem animais que estão sofrendo, estão com dor e ainda assim continuam mantendo alguma forma, algum padrão de alimentação. Então, cuidado com essas regras mais simples, né? A gente precisa realmente atentar o nosso olhar ao padrão de cada indivíduo. E para isso, a capacitação dos profissionais que lidam diretamente com esses animais, ela é extremamente necessária. Vamos imaginar então que eu detectei uma mudança. O que vai ser feito a partir daí? A gente vai trabalhar no sentido de conseguir controlar, aliviar a dor para esse animal, e aí os profissionais da medicina veterinária é que vão poder atuar, e a gente vai tentar entender o que causou essa dor e trabalhar preventivamente. De maneira geral, a gente já vai trabalhar preventivamente, né? Então, especialmente evitando que esse animal tenha estruturas, olha, uma ponte aí com a parte de enriquecimento ambiental do tipo físico. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco no recinto, porque eu posso gerar um comportamento nesse animal, estimular um comportamento nesse animal que pode trazer um machucado, uma lesão. Eu também preciso, trabalhando aqui associado já com a outra liberdade, né, que é livre de doenças, evitar doenças, porque doenças de maneira geral desencadeiam algum tipo de dor. Então essas duas liberdades elas acabam conversando, né, em um certo nível. E olha, só falei da dor até agora. Não entrei no desconforto, mas eu vou ficar por aqui, porque a gente não pode alongar infinitamente uma conversa por aqui. Mas voltarei logo mais falando de desconforto. Então a gente também vai ter para essa liberdade duas partes de conversa, tá bom? Vou ficando por aqui. Dor é algo extremamente incômodo, a gente sabe bem como é isso, e a gente realmente precisa trabalhar para prevenir situações que provoquem dor
Identificar a dor presente em um animal o mais rápido possível e aí, a partir daí, né, poder agir rapidamente para minimizar essa dor e para tentar entender como evitar novamente processos que desencadeiam, né, a mesma dor, tá bom? Vou ficando por aqui. Logo mais a gente fala sobre desconforto.